Porque está escrito no verso 2: sendo sumos sacerdotes Anás e Caifás, veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. E começa aqui, meus irmãos, um grande avivamento espiritual. Começa aqui a entrada do Messias. Começa aqui a história do nosso glorioso Redentor, que veio ao mundo, se encarnou e mudou a história dos homens. Louvado seja o Senhor. Agora notem vocês que a palavra de Deus não veio a Tibério César em Roma, a palavra de Deus não veio a Pôncio Pilatos em Cesareia Marítima, a palavra de Deus não veio a Anás e Caifás em Jerusalém, a palavra de Deus não veio a Herodes Antipas na Galileia, a palavra de Deus veio a João, filho de Zacarias, no deserto. Um homem estranho, comendo comida estranha, vestindo roupa estranha, pregando lugar estranho. Mas onde este homem está? As multidões, toda a província da Judéia, toda a circunvizinhança de Jerusalém, toda a cidade de Jerusalém vai para o deserto ouvi-lo. Sabe o que significa isso? Não é o lugar que faz o homem, é o homem quem faz o lugar. Não importa se numa grande catedral, não importa se num templo de chão batido, não importa se debaixo de uma árvore, não importa se num deserto, se a palavra de Deus vier, as multidões se ajuntarão para ouvir a palavra de Deus. Agora veja comigo a dinâmica do ministério deste homem, porque isso nos ensina muito. Olha o verso 3, ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão. Isso aqui é metodologia. Porque a agenda da igreja sempre foi centrífuga e não centrípeta. Em outras palavras, a igreja sempre foi lá fora onde as pessoas estavam. E hoje nós queremos que as pessoas venham cá dentro, onde nós estamos. Hoje nós estamos gastando mais os assentos dos nossos bancos do que as solas dos nossos sapatos. Leia a história, você vai ver que os profetas, João Batista, Jesus, os apóstolos iam lá fora onde as pessoas estavam. A igreja age muito mais fora dos portões do que dentro dos portões. Mas você ainda pode perguntar, este homem depois de 400 anos, porque de Malaquias a João Batista tem 400 anos, tem templo, tem música, tem festa, tem sacrifícios, mas não tem palavra de Deus. Depois de 400 anos, a pergunta é: esse homem se levanta para pregar, porque a palavra de Deus é ele, o que ele prega? Está escrito, pregando batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Você pode dizer: ô João Batista, calma camarada, calma, esse povo não está acostumado com Bíblia, esse povo não escuta a Bíblia, tem 400 anos, então você prega uma mensagem mais leve, mais light, não dê feijoada para quem não está acostumado não, comece mais leve, prega uma mensagem mais palatável, mais ao gosto da freguesia, mais politicamente correta. Não, o primeiro pregador, depois de 400 anos, ele começa pregando batismo de arrependimento para remissão de pecados. Sabe, está dizendo o seguinte: olha, não tem salvação a não ser que haja arrependimento, não tem perdão a não ser que haja mudança de caráter, de vida, de mente, de coração. Tem que se arrepender. Arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. Arrependimento, irmãos, é a grande manchete do reino de Deus. Foi a mensagem dos profetas, foi a mensagem de João Batista, foi a mensagem de Jesus Cristo, foi a mensagem dos apóstolos, é a mensagem da igreja presbiteriana de Pinheiros, é a nossa mensagem. Agora notem comigo, você ainda pergunta: bom, ele tirou essa mensagem de onde? Ele inventou essa mensagem? Ele é o dono dessa mensagem? Ele é a origem dessa mensagem? A resposta está no versículo de número 4, conforme está escrito nas palavras do profeta Isaías. Depois de 400 anos, quando o primeiro pregador se levanta, ele não prega da sua cabeça, ele não cria mensagem, ele não é a fonte da mensagem, ele se volta para as escrituras, ele abre a Bíblia e prega a Bíblia. Isso é fundamental, meus irmãos. Sabe por quê? O pregador não é a origem da mensagem, o pregador não cria mensagem, o pregador transmite a mensagem, ele é servo da mensagem. Ele abre as escrituras e expõe as escrituras. Deus não tem nenhum compromisso com a palavra do pregador, Deus tem compromisso com a sua palavra. O que nós temos de promessa que não volta vazia, não é a palavra do pregador, é a palavra de Deus. Louvado seja o Senhor. E eu quero lhes dizer, irmãos, que essa palavra é tão poderosa, que ela produz mudanças radicais. O verso 5 nos aponta isso.
Há 4 coisas aqui radicais que vão acontecer. Primeiro, todo vale será aterrado. O que é vale? É um lugar escuro, sombrio, são as cavernas da alma, são os corredores escuros do nosso coração, são aquelas áreas lúgubres e lógubres, tantas vezes escondidas, não ensolaradas, que precisam ser aterradas na nossa vida, para que Deus se manifeste. Mas notem mais, os montes de outeiros serão nivelados. Um monte fala de incredulidade, e a Bíblia diz que Jesus não fez milagres em Nazaré por causa da incredulidade. Monte fala de soberba, de altivez, de orgulho, de arrogância. Onde tem coração empinado, onde tem nariz empinado, onde tem soberba, aí Deus não se manifesta, porque Deus resiste ao soberbo. Mas o texto está dizendo que tem uma outra mudança: os caminhos tortuosos serão retificados. E caminho tortuoso fala de vida dupla, fala de hipocrisia, fala de ser uma coisa aqui, outra ali, outra acolá. A Bíblia diz que quando o Senhor precisa para se manifestar, é preciso que a nossa vida seja reta na luz. Mas o texto conclui dizendo: e os caminhos escabrosos serão aplainados. O que é escabroso? Na língua grega a ideia é de um caminho fora do lugar. O que está fora do lugar na sua vida? Sua vida emocional, sua vida sexual, sua vida financeira, sua vida devocional, seu relacionamento conjugal. O que está fora do lugar? Para que o Senhor se manifeste, é preciso que você coloque essas coisas no seu devido lugar. Agora notem comigo, que no verso de número 4, na parte B, João Batista nos é apresentado como engenheiro de trânsito do reino de Deus. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. O que está por trás aqui? Qual o cenário aqui? O cenário aqui é o seguinte: quando um imperador ou um rei antigo, dos grandes impérios, egípcio, assírio, babilônico, medo-persa, greco-romano, greco-macedônio, romano, ia visitar uma província distante, não tendo boas estradas para ter acesso, ele mandava os seus engenheiros de trânsito abrir estradas, para que a comitiva real pudesse passar. É claro que João Batista é esse engenheiro de trânsito. Ele não está falando de estrada, ele está falando da sua vida, da minha vida. Porque Deus vai se manifestar ao mundo através da igreja, através de nós. A pergunta é: a sua vida é um obstáculo ou é uma ponte de passagem? É um caminho aberto ou é um caminho atravancado para que a comitiva divina não possa passar? Eu tive a bênção de visitar a missão Quacisabanto na África do Sul. Eu nunca vi, confesso a vocês, nenhum lugar onde eu sentisse tanto o ar tomado, encharcado pela presença de Deus. Esse foi um dos maiores avivamentos do século passado, 1966. Um templo construído numa fazenda, para 15 mil pessoas, 3 cultos por dia, caravanas do mundo inteiro indo ver o que Deus estava fazendo ali. Cegos viram, paralíticos e tetraplégicos andaram, mortos ressuscitaram. Mas quando chegamos ali, talvez querendo saber mais dos milagres, nós não vimos ninguém falar sobre os milagres. Mas o perfume da santidade de Deus era sentido. A presença de Deus era notória. E então perguntamos ao pastor Erle Stiggin: pastor, o que é avivamento? Ajude-nos a entender o que é avivamento. E ele disse para nós: você quer saber o que é avivamento? É preparar o caminho do Senhor para que Ele se manifeste. É preciso aterrar os vales, é preciso nivelar os montes, é preciso endireitar os caminhos tortos, é preciso aplainar os caminhos tortuosos, e os caminhos escabrosos. E o resultado do avivamento chega no verso 6: e então toda a carne verá a salvação de Deus. Bom, você ainda pode perguntar: pastor, qual foi a abrangência do ministério de João Batista? Eu acho isso incrível. Confira comigo o versículo 7, dizia ele, pois, as multidões. Confira o versículo 12, foram também publicanos. Confira o versículo 14, também foram soldados. Por que está escrito isso aqui? O que nós temos que aprender isso aqui? Eu tenho lido sobre crescimento de igreja, pastor Arival, missões.